Você já teve a sensação de que a bolsa de valores está brincando com você? Você compra a ação e o preço cai. Você vende a ação e o preço sobe, dispara. Parece até que existe um universo paralelo para cada investidor, não é mesmo? Tenho certeza que 11 de cada 10 investidores já passaram por isso. Isso é natural. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai conseguir comprar a ação no momento em que ela estiver com a cotação mais baixa e nem sempre, para aqueles que gostam, optam por vender as ações, nem sempre vai ser fácil descobrir o melhor momento para vender, um momento em que a ação não vai subir mais, então ela encontrou um topo e é hora de vender. Esse tipo de situação impacta diretamente na vida do investidor e pode mexer muito com o nosso emocional. É por isso que é preciso que a gente esteja preparado para isso, entendendo que a volatilidade da bolsa de valores, a volatilidade do mercado é natural, é normal. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções e não tomar decisões baseadas nas nossas emoções. Por quê? Porque decisões baseadas no emocional, como medo, ganância, por medo de a ação despencar mais do que já despencou vender, por receio de que a ação vai continuar subindo, não vender, não se desfazer de uma posição que se deseja desfazer no lucro. E então, por ganância, a gente acaba não vendendo, querendo lucrar mais, ganhar mais dinheiro. A gente não pode deixar que essas decisões baseadas nas emoções, no nosso emocional, norteiem a nossa vida enquanto investidores, porque isso pode fazer com que a gente acabe tomando decisões que se mostrem contrárias à lógica. A gente tem que tomar cuidado com o emocional, porque as decisões na bolsa de valores, no mercado da renda variável, devem ser tomadas com frieza. O investidor deve ser frio, não ser movido por emoção. Muito importante também sempre ter um plano no longo prazo, para o longo prazo, uma visão de longo prazo. E é claro, muita paciência, muita paciência. Não é demais lembrar aqui que quem investe em boas ações, quem investe em empresas grandes, seguras, que têm potencial de valorização e que pagam dividendos, quem investe nessas ações tem muito mais tranquilidade, porque sabe que o mercado vai oscilar para baixo, para cima, e aí quando o mercado oscila para baixo, dá para ter uma tranquilidade maior, ainda que a gente não fique totalmente tranquilo, porque ninguém, creio eu, ninguém fica tranquilo vendo ali o seu patrimônio oscilando para baixo, mas ao menos quando a gente compra uma ação boa, a gente sabe que no momento em que o mercado oscila para baixo, é a oportunidade que a gente tem para fazer mais aportes, para aumentar a posição nessas empresas. A gente não vai comprar essas empresas quando elas estiverem no topo. Então a gente aproveita os momentos em que a cotação está caindo bastante para aumentar a posição que a gente tem nessas empresas. Essa é a grande diferença de quem compra boas empresas, de quem investe em boas empresas e de quem faz aposta, de quem especula na bolsa de valores. Eu observo em alguns grupos dos quais eu participo que as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, querem ter um lucro grande e rapidamente, querem ficar rico de hoje para amanhã, de hoje para a semana que vem. E a grande verdade é que para ter sucesso na bolsa de valores, a gente tem que ter paciência e tem que ter um projeto de no mínimo médio prazo. Mas eu gosto sempre de trabalhar com a ideia do longo prazo, porque quando a gente trabalha com a ideia de longo prazo, com empresas boas, a gente fica tranquilo e tem um sono tranquilo. Agora mesmo a gente está vivendo um momento em que havia uma expectativa muito grande por um rally de final de ano, com um anúncio de pacote de cortes de despesas. E mesmo com esse anúncio, em virtude de todos os outros ingredientes que vieram com esse anúncio, a gente viu, em vez de o mercado subir, a gente está vendo o mercado cair, cair bastante. E aí fica então a preocupação com o momento em que esse mercado será que vai voltar, né? É aí que a gente tem que ter então tranquilidade e sempre lembrar de aportar em empresas boas, fazer investimento. Quando você investe em empresas boas, você fica tranquilo sabendo que as oscilações do mercado, sendo naturais, também vão fazer com que as ações voltem a subir num determinado período de tempo, que pode ser de semanas, meses. O longo prazo ele vai corrigindo tudo isso
e vai fazendo com que o seu investimento ele te traga o retorno esperado. Se você se preparou, se você fez um estudo, se você está seguindo a sua estratégia e não se deixa levar por emoção, não vende quando vê o prejuízo aumentando na carteira, espera as ações voltarem e aproveita os momentos de queda para aportar mais, aumentar a posição. Justamente porque a gente sabe que a bolsa enfrenta essas oscilações por conta da volatilidade que existe no mercado, é que a gente optou aqui na carteira do canal por fazer aportes semanais, não aportar uma vez só no mês, porque aportando semanalmente a gente tem a oportunidade de aportar, às vezes na mesma empresa, mas com uma variação que ela tem para baixo, comprando as ações mais baratas. Aconteceu aqui, por exemplo, com a Raizen, a gente aportou várias semanas na Raizen, na Raiz 4, e se a gente tivesse aportado um valor muito alto de uma vez só, talvez a gente estivesse vendo uma desvalorização muito maior na carteira. Mas aportando semanalmente, aportes menores e semanais, a gente conseguiu pegar a Raizen em várias cotações e fazendo então com que o nosso preço médio fosse menor. E com o preço médio menor, então o nosso yield on cost vai ficar muito mais interessante para o longo prazo, né? A gente está aí com a Raizen abaixo de 2,90, preço médio na carteira, o que para o longo prazo é excelente, porque a gente acredita muito no potencial dessa empresa. Mas então, falando sobre a carteira do canal, vamos aproveitar para falar sobre o aporte aqui da semana, né? Essa semana a gente tinha 3 ações que estavam com uma variação negativa no momento do aporte. A situação piorou ainda mais depois do aporte feito, por conta de toda essa questão fiscal. Mas no momento do aporte, nós tínhamos, como vocês podem ver aí na tela, nós tínhamos 3 ações que estavam com desvalorização na carteira. Nós tínhamos a Raizen, a Auren e o Bradescão da Massa. Mas o Bradescão da Massa, nesta semana, felizmente, era o que estava com uma desvalorização maior. Aí na tela vocês veem que a desvalorização era de aproximadamente 6,5%, mas a verdade é que quando a gente foi aportar, essa desvalorização já passava dos 8%, a gente acabou comprando o Bradescão da Massa por 11,61%. O preço ficou tão interessante que a gente até aumentou um pouquinho ali, nós tínhamos R$50 para o aporte semanal, daria para comprar apenas 4 ações, mas a gente resolveu comprar 5 ações, colocamos mais um pouquinho de dinheiro, colocamos aí mais R$8,05, então fizemos um aporte de R$58,05 para poder aproveitar essa promoção do Bradescão da Massa e compramos 5 ações, indo agora então para 10 ações do Bradescão da Massa. Bradescão da Massa agora é a terceira maior posição da nossa carteira. Excelente compra, estamos muito satisfeitos, torcendo para que o Bradescão da Massa continue caindo e a gente consiga comprar mais na semana que vem. Não se esqueça, investir em renda variável exige frieza, paciência e um projeto de longo prazo também ajuda. Se você achou que este conteúdo foi importante para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que a gente produz de conteúdo especialmente para você. Isso tudo ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, ajuda no crescimento do canal e não te custa nada. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais!